Graças, paz, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe neste dia maravilhoso. Começamos com a manhã linda, céu azul, um sol resplandecente, como o sol da justiça que resplandece sobre você neste exato momento. Deus abençoe a todos vocês. Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, após ter sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enfrentado feras em Éfeso, sido preso em Jerusalém e acusado em Cesareia, Paulo estava agora viajando para Roma para ser julgado diante de César. Embora o apóstolo Paulo seja prisioneiro de César, estava sob a custódia das autoridades, Paulo jamais ele se considerou ser um prisioneiro de Roma ou de César. Paulo era um prisioneiro da soberania de Deus. Paulo se considerava ser um embaixador de Cristo. Paulo era um prisioneiro da vontade de Deus. Ele conhecia a soberania de Deus. Ninguém tocava em sua vida. Ninguém o aprisionava ou libertava, ou o matava, ou lhe dava vida, se não fosse segundo a vontade de Deus, a qual ele se alegrava, a qual Paulo detinha todo o seu prazer. Viajava com o apóstolo Paulo para esta viagem cerca de 276 outros prisioneiros. Mesmo sendo a vontade de Deus de ir a Roma, segundo o propósito de Deus que ele ali estivesse, quando o apóstolo Paulo embarcou para a capital do império, Roma, ele enfrentou, juntamente com toda a tripulação, um terrível naufrágio. Toda a carne foi lançada ao mar. Embora esta viagem seria uma viagem cuja todos os problemas e dificuldades inerentes a este percurso, que seria uma viagem muito difícil, segundo as tempestades que iriam vir sobre o barco e sobre toda a tripulação, tudo isso já era sabido pelo apóstolo Paulo. Paulo já conhecia a vontade de Deus e Paulo já tinha sido alertado sobre esses eventos. Todavia, o timoreiro, o líder da embarcação, o capitão da embarcação chamado Lúcio, ele não deu crédito àquilo que o apóstolo Paulo havia dito. E continuaram assim a viagem. E durante esta viagem, os passageiros, ali toda a tripulação, havia perdido toda a esperança de salvamento, pois o barco estava sendo sacudido para um lado e para o outro, com altas ondas. E no auge do desespero, bem no auge, um anjo do Senhor apareceu ao apóstolo Paulo e lhe disse: não tenha medo, ninguém vai morrer. Deus entregou em suas mãos todos que estão nestes barcos, todas essas pessoas. E aqui, meus queridos, nós aprendemos grandes lições. As tempestades da vida, embora inevitáveis, imprevisíveis e muitas das vezes inadministráveis também, não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. As tempestades da vida, elas são pedagógicas. Quando os nossos recursos se esgotam, os recursos dos céus
os recursos celestiais, os recursos de Deus, ainda estarão disponíveis para todos nós, para o nosso livramento e para o nosso crescimento. Aquele que andou sobre as águas, aquele que acalmou o mar e as tempestades, fez sossegar o vento, ele pode agora mesmo trazer a bonança para a sua alma. Ainda que você esteja enfrentando a mais terrível tempestade da sua vida, a mais terrível tempestade da história, como todos nós estamos vivendo neste exato momento, como toda a humanidade está vivendo, uma crise sem precedente, uma crise com consequências terríveis para toda a nação, para o mundo inteiro. Mas Deus é soberano e está conosco. E nos momentos mais difíceis, no cerne, no olho do furacão da tempestade, como Paulo foi reanimado naquele exato momento, a palavra de Deus está chegando até você, dizendo para que você não venha temer. Eu creio em nome do Senhor Jesus que ninguém se perderá, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Haverá dias difíceis, haverá dias bons, mas também haverá a soberania de Deus, da qual todos nós somos prisioneiros. E navegamos neste mundo, nesta vida, debaixo da sua doce e agradável vontade, debaixo dos seus olhos. Isaías 43, versículo 2, nos diz que quando nós passarmos pelas águas, eu serei contigo. As águas não te submergirão quando passares também pelos rios. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra de sua justiça. Tenham todos um ótimo dia. Que Deus os abençoe.